No canal Tempos Rio, o quadro Meu Milagre. Este quadro é destinado para o aumento da sua fé em Cristo Jesus. Todos os testemunhos contados serão para a honra e glória do Senhor Jesus. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. 2 Timóteo 1 e verso 8. Vamos ao milagre da semana. Meu milagre. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos com mais um vídeo no canal Tempos Rio. O vídeo de hoje, testemunho da nossa irmã Sandra, ela contando a grande vitória que o seu filho Luiz André recebeu das mãos do Senhor nosso Pai. Eu quero que você preste bastante atenção da forma em que a nossa irmã Sandra estará contando esse testemunho verídico, né? E no final, o Luiz André, ele vai fazer uma oração, a prova viva, né, da existência do poder das mãos do Senhor nosso Pai. Mas antes, se inscreva no canal Tempos Rio, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Essa palavra em Provérbios 24:10. E eu corri lá no altar onde meu filho estava, arrumando o som lá, e falei: olha aqui, o Senhor falou comigo nessa noite. A palavra que Ele quer que eu fale lá amanhã. Louvado seja Deus. E aí eu agradeci a Deus, porque a gente fica meio nervosa, né? Quando você não dá a palavra na hora, a gente fica meio ansiosa, né? Mas eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, me dá a palavra, pela honra e glória do nome do Senhor. Ele me deu aqui em Provérbios 24:10. Apenas um versículo, amém? Que diz assim, a igreja toda já achou? Amém? Provérbios 24:10 diz assim: olha, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Louvado seja Deus. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Louvado seja Deus. Levante as suas mãos para o alto, a sua Bíblia como queira. Vamos entregar na mão do Senhor. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, meu Deus, aqui eu me encontro, Senhor. Jesus querido, te agradecendo pela palavra, meu Pai, a qual o Senhor nos deste, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a Tua palavra ela venha penetrar, Senhor, em nosso coração, para que a Tua palavra, meu Deus, ela venha penetrar em nossa alma, meu Pai. Jesus querido, que vidas, meu Deus, venham sair daqui liberta, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, pode sentar em nome de Jesus. Eu prometo que eu serei breve. Louvado seja Deus. E assim que eu cheguei aqui na igreja, que eu me sentei ali, a esposa do irmão, né, chegou perto de mim e falou: irmão, tem como a irmã falar um pedacinho do testemunho do filho? Louvado seja Deus. E lá na minha casa o Senhor já tinha me falado: tu vai lá e fala aquilo que aconteceu na tua vida, e fale da forma que foi, para que meu povo ele venha entender que eu sou amor, mas eu sou justiça. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus ela nos fala assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós sabemos que passamos por momentos em nossas vidas que por muitas das vezes nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos fracos, por muitas das vezes nós queremos até retroceder. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus ela nos faz um alerta aqui, que é para nós não nos mostrarmos fracos. A nossa carne, essa aqui, ela é fraca, ela tende a pecar. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo de Deus ele é forte, é Ele que nos capacita para que nós possamos vencer as
que segunda-feira fez 2 anos que o Senhor recolheu meu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos acharam que eu ia retroceder, muitos acharam que eu iria olhar para trás, mas eu falei com o Senhor: Senhor, Tu és a minha força. Louvado seja Deus. E eu creio em Ti, eu creio nas promessas que Tu fizeste na minha vida, eu creio nas promessas que Tu fizeste sobre a vida do meu filho. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Se eu tivesse olhado para a minha carne, se eu tivesse olhado para a situação que eu passei, eu digo para a igreja no fundo do meu coração, eu não estaria aqui. Louvado seja Deus. Porque você está diante da morte. É uma situação terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já passou por aqui deve saber mais ou menos do que eu estou falando. Abala a nossa estrutura. Louvado seja Deus. Por muitas das vezes nós não queremos mais seguir. Por muitas das vezes nós não queremos mais prosseguir. Por muitas das vezes vem a fraqueza ao ajoelhar, a fraqueza ao buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Mas nós nos encontramos na presença do Senhor e ali com sinceridade no coração nós ajoelhamos e pedimos ao Senhor: Senhor, seja a nossa força. Não deixe que nós venhamos fracassar, meu Pai. Louvado seja Deus. E o Senhor, pela infinita misericórdia, Ele nos levanta e Ele nos capacita. Louvado seja Deus. Para enfrentarmos mais uma vez a batalha. Porque a batalha para o crente não para, né? Ela continua. É uma aqui, é outra ali, e vai assim até o Senhor voltar. Louvado seja Deus. E assim foi no ano de 2011, quando eu estava afastada da presença do Senhor. É por isso que o Senhor lá na minha casa Ele falou: diga da maneira que aconteceu. Louvado seja Deus. E aí eu falei com o Senhor: Senhor, Ele fala assim, da maneira que aconteceu. Eu nasci no evangelho cristão, criada dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aos 18 anos da minha vida, eu resolvi dar uma voltinha lá no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor permitiu que eu fosse ali até o mundo. Ali eu conheci o meu esposo, ali eu engravidei e depois eu me casei com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Luiz André, ele nasceu. Menino forte, saudável, não tinha enfermidade nenhuma, a não ser as enfermidades, né, que criança tem. Louvado seja Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, eu afastada da presença de Deus, meu filho, ele chegou a uma certa idade, mais ou menos de 7 meses de idade, ele começou a vomitar, vomitar, vomitar. E ali a minha cunhada, que era da igreja Deus e Amor, ela levou umas irmãs ali para dentro de casa, e ali aquelas irmãs começaram a orar, orar, orar. E aí uma delas, usada por Deus, falou comigo assim: minha filha, volta para a presença do Senhor, volta, porque Deus tem grande obra na tua vida. Deus, Ele tem grande obra na vida dessa criança. Deus tem grande obra na vida do teu esposo. E eu não queria saber de Jesus. O coração endurecido. Porque eu digo para você, uma pessoa afastada da presença de Deus é só misericórdia para voltar. Porque eu já conhecia todo o sistema da igreja. Eu fui criada na Assembleia de Deus. Eu já conhecia todo o sistema da igreja. Louvado seja Deus. E ali o meu coração, por conhecer a verdade, o meu coração endurecia. E eu falava assim: por que eu vou voltar para a igreja de novo? Eu não quero Jesus mais. Eu não quero. E quando aquela irmã disse que Deus, Ele tinha uma obra na minha vida dentro da igreja, Deus é amor, aí que eu falei que não queria mesmo. Eu falei: não, aí que eu não quero mesmo. Eu não quero voltar a usar saia. Eu não quero voltar a parar de cortar o meu cabelo. E eu dizia: não, eu não quero isso mais para mim. Eu quero viver da maneira que eu estou. Mas eu digo uma coisa para você nessa noite: não é do nosso jeito. É do jeito que o Senhor quer. Louvado seja Deus. E aí eu não entendia que era da minha maneira, que era da maneira do Senhor e não da minha. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Luiz André foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele fez 14 anos,
Ali sim, começou o estreito de Jeová na minha vida. Meu filho caiu doente. Entenda bem, meu filho era uma criança que ele não tinha uma enfermidade, a não ser uma enfermidade de criança, resfriado, alergia. Não tinha mais do que isso. Com 14 anos, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo. Foi até aqui mesmo em São Gonçalo, porque eu sou de Niterói. Eu não conhecia nada aqui em São Gonçalo. E o Senhor havia usado uma senhora baixinha. Eu estava dentro do banco, fugindo daquela mulher, porque eu sabia que aquela mulher tinha algo de Deus para passar para mim. E eu não queria ouvir aquilo que aquela mulher ia dizer. E eu comecei a fugir daquela mulher dentro do banco. E eu saí daquele banco. E mesmo assim, louvado seja Deus, o Senhor fez com que aquela mulher fosse me achar no ponto do ônibus. E ali o Senhor começou a falar comigo ali. Ele começou a dizer: volta para a minha presença, porque grande obra eu tenho na tua vida. E se você não voltar, o estreito vai ser muito grande. E ali, irmãos, entrou por aqui e saiu por aqui. Eu não quis nem saber. Louvado seja Deus. Conclusão, meu filho fez 14 anos. E quando meu filho ele fez 14 anos, veio uma enfermidade sobre a vida dele. 11 enfermidades de uma vez só. Derrame cerebral, derrame facial, paralisia dos 2 rins, infecção generalizada. Ou seja, só misericórdia. Louvado seja Deus. E ele começou a me tremer dentro de casa, uma tremura, uma febre. E eu corri com meu esposo: o que está acontecendo com o Luiz André? E meu esposo ali pegou ele na cama, ele estava na cama, pegou ele ali na cama, socorreu ele, louvado seja Deus, pegou ele nos braços. E quando meu esposo viu que ele estava virando a língua, o meu esposo enfiou o dedo por dentro da boca dele e segurou a língua dele, para que a língua dele não enrolasse. Louvado seja Deus, mas não adiantou nada. O Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ali eu perdi o meu filho naquela hora ali. Louvado seja Deus. É só para os irmãos entenderem algo que o Senhor está mandando eu dizer aqui, para pessoas que se encontram aqui, que não é da tua maneira, é da maneira que Ele quer. Louvado seja Deus. Eu não sei se tem algum desviado aqui, eu não sei se tem alguém, simpatizante do Evangelho, como as pessoas falam. Não há mais tempo. Louvado seja Deus. Manda o Senhor dizer para você que não há mais tempo. Não há. O tempo já está estreito. E Jesus, Ele te chama. E Ele quer que você venha pelo amor. Ele não quer que você venha pela dor. Ele quer que você venha pelo amor. Porque vir pela dor, igreja, é triste. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o meu filho morreu, ali dentro de casa, parou tudo. Louvado seja Deus. O cérebro não tinha mais oxigênio, porque foi constatado pela medicina. E ali meu filho se apagou. Louvado seja Deus. Corremos com ele para o médico. Irmãos, o testemunho é grande. Não vai ter como eu contar tudo. Eu vou ter que pular muita coisa. Tá, irmãos? Eu tenho que pular muita coisa, porque o testemunho dele é muito grande. São detalhes. São detalhes. Sabe, irmãos? São processos, sabe? Assim que ele desmaiou ali dentro de casa, meu esposo ele fez uma oração. O meu esposo num desespero tão grande, porque antes disso, antes de acontecer isso, foi revelado, pastor. Como a palavra de Deus ela fala, que ele não faz nada sem antes ele nos revelar. Ele não toca em ninguém sem antes ele revelar. E meu esposo já caminhava para a Igreja Deus e Amor ali no centro de Niterói. Não conheceu meu esposo, né? Chegou a conhecer? Então, ele caminhava para a Igreja de Niterói. Então, ali ele começou a aprender, a repreender o espírito da morte, Ele começou a aprender aquelas coisas todas ali que os irmãos ensinavam e tudo. E ali, quando ele viu meu filho caído ali morto, ele levantou as mãos para o céu e falou: Senhor, que venha ser repreendido
seja Deus. Quando meu esposo começou a repreender o espírito da morte, Luiz André fez assim, ó. E ali o Senhor devolveu o fôlego de vida para meu filho. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor devolveu o fôlego de vida para meu filho. Ali naquele desespero do meu esposo, louvado seja Deus. Ali o Senhor devolveu pela infinita misericórdia. Mas ali começou o nosso processo. Foi ali que começou o nosso processo. Não pense que ele ficou bom, que ele levantou e que ele voltou à vida normal. Não. Foram 2 anos de peleja até o Senhor colocar ele da forma que ele está. Sem sequela, sem nada. Louvado seja Deus. E ali nós corremos com ele para o hospital. Chegando ali, corre daqui, corre de lá, corre daqui, corre de lá. Ele veio parar no hospital, onde teve muitos erros médicos na vida dele, do meu filho. Muitos erros, perfuraram a veia dele, a principal veia dele, né? A aorta, se não me falha a memória, perfuraram para poder fazer hemodiálise. Ele precisou fazer hemodiálise. Meu filho ficou 2 semanas fazendo hemodiálise direto. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha mais os rins dele. Acabou. Uma vez eu cheguei perto da doutora e perguntei à doutora, o que está acontecendo com meu filho? E ela falou assim, mãe, se eu for te dizer na nossa língua, você não vai entender, mas eu vou falar na tua língua para você entender. Louvado seja Deus. E ela olhou para mim e falou assim, olha mãe, é como se um caminhão passasse em cima do teu filho 4 vezes. Você entendeu? E aí eu vi, irmãos, a gravidade daquilo que meu filho estava passando. Tudo por quê? Porque eu não ouvi a voz do Senhor. Porque o Senhor me chamava, vem, 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 porque grande a obra que eu tenho na tua vida, grande a obra que eu tenho na vida dessa criança, vem, vem. E eu endureci o meu coração para Jesus. Mas como o Senhor não tem isso, chegou a hora, ó, Ele chama. Louvado seja Deus. E ali foi um processo muito grande, vários erros médicos na vida do meu filho, vários erros, tanto perfuraram a veia aqui do pescoço dele, como perfuraram a veia da coxa dele também. Louvado seja Deus, porque com diálise ele não conseguia ficar muito tempo com o catéter ali no peito. Quando passava os 12 dias mais ou menos, tirava, colocava na coxa. Quando aquele infeccionava, voltava para o peito de novo. E assim foi aquele processo. E eu chegava dentro do hospital, o meu filho, ele enorme, uma criança de 14 anos, ele enorme, inchado, totalmente paralisado, e coma induzido ali. E por muitas das vezes eu chegava ali no hospital, e eu via aquela bolsinha ali, aonde, né, corre a urina, e eu via aquele líquido preto, escuro, e eu dizia para o meu esposo, meu Deus, tudo dentro dele está se desfazendo, e está saindo por ali. Louvado seja Deus. E o Senhor ali me provando, até quando? Até quando? E aí, irmãos, eu me toquei, e eu falei, Senhor, nós, irmãos, se eu chorar, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque quando eu conto esse testemunho, é como se eu estivesse vivendo ele agora. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, eu vendo aquela situação ali, e eu digo uma coisa para você, quando nós estamos passando na prova, é só o Senhor, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém para nos socorrer, é só Deus. E ali Satanás ele usava os médicos endemoniados ali naquele hospital, e falava comigo assim, por que você está orando? Para de orar, tem jeito mais não. Você não está vendo o que está acontecendo com um monte de criança que está com a mesma enfermidade que seu filho? E eu ali, irmãos, eu olhava para aquela médica e eu falava assim, olha só, o Deus que te deu a sabedoria para você estar aqui cuidando do meu filho, é o Deus que criou ele. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele tem todo o poder para levantar o meu filho dessa cama. E vocês todos aqui, a junta médica vai ouvir falar do meu filho. Vai ouvir falar daquilo que o Senhor fez na vida do meu
porque eu sabia que era Satanás que usava ela, e eu ainda falava com o Senhor: Senhor, que misericórdia dessa vida que não te conhece. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, eu falei com meu esposo: olha, vamos para a casa do Senhor, vamos levantar nossa mão para Jesus, vamos aceitar Jesus, porque a palavra de Deus, ela diz que Ele é amor, mas Ele é justiça. Louvado seja Deus. E ali nós fomos para a casa do Senhor, ali no Rio do Ouro, onde eu congrego até hoje pela misericórdia. Louvado seja Deus. E ali na frente estava o pastor Joel pregando a palavra, e nesse dia ele não fez nenhum apelo, ele esqueceu de falar o apelo, e eu desesperada, sentada no banco, e eu falava assim: meu Deus, ele não vai fazer o apelo? Eu quero levantar minhas mãos, eu quero voltar para ti. Louvado seja Deus. E ali ele não fez o apelo, e eu fui até a frente, eu falei: pastor, eu quero falar um negócio. E ele falou: fala, irmã, o que você quer? Eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero me consertar com o Senhor, eu não aguento mais sofrer. E aí ele chamou meu esposo, perguntou se meu esposo queria aceitar Jesus, e meu esposo aceitou Jesus, porque eu era desviada, meu esposo não conhecia Jesus. Louvado seja Deus. Eu conhecia, mas ele não. E eu voltei para Jesus, e o meu esposo aceitou a Jesus naquele momento. E aí começou a trajetória, começou a nossa luta. Louvado seja Deus. É onde entra aqui a palavra de Deus: olha, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E aí eu corri para a minha casa, mas o meu esposo, e eu falei assim: olha só, vamos começar a orar, vamos começar a buscar o Senhor. Louvado seja Deus. E ali a oração era 24 horas. A oração ela não parava. Quer receber bênção? Ora. Louvado seja Deus. A oração é a chave da nossa vitória. E ali nós começamos a orar. Todo mundo que estava na minha casa, porque é assim, né? Quando uma pessoa fica doente dentro de casa, ainda mais na situação que ele estava, a parentagem toda vida dentro de casa, né? Então ali o que nós fizemos? Pegamos aqueles parentes todinho. Eu falei para o meu esposo: vamos pegar todo mundo, vamos fazer um círculo aqui, ó, e vamos orar. E aí nós começamos a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor pela misericórdia. Irmãos, 24 horas de oração. E ali chegava um e falava assim: olha, eu vou ali dentro e já volto. Esse eu vou ali dentro e já volto, não voltava mais. Ia dormir. E ali tinha hora que ficava só eu e meu esposo orando. E tinha hora que ele falava assim: Sandra, eu não tenho mais palavra para falar. Eu falava assim: não, vamos para o salmo, vamos começar a ler o salmo da Bíblia todinho. E ali nós começávamos a orar o salmo. Quando a gente cansava de orar o salmo, a gente ali começava a clamar de novo e a buscar o Senhor incessantemente. E ali o Senhor começou a trabalhar sobre a vida do meu filho. Louvado seja Deus. Ali desenganado, ali dentro do hospital, o Senhor começou a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi mediante a minha perseverança, foi mediante a minha busca e a busca do meu esposo. Louvado seja Deus. E ali aquelas doenças, né, que ele adquiriu, aquelas enfermidades que ele adquiriu, o Senhor começou a trabalhar sobre a vida dele. O derrame cerebral, os irmãos sabem, né? Que o derrame cerebral, se não for curado pelo Senhor, meu filho hoje estaria como a medicina falou, né? Vegetando. Louvado seja Deus. Mas os irmãos estão vendo aí, ó. Eu não estou vendo ninguém vegetando. Esse é o Deus que a gente serve, igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Esse é o Deus a qual fez, operou milagre lá no passado. E que muitos hoje não creem mais. Que Ele opera hoje, Ele opera sim. Mediante a nossa fé, mediante o nosso esforço, mediante a nossa busca. O Senhor
24 horas, mas eu não ia para minha casa dormir, eu não ia para minha casa descansar, eu ia para minha casa colocar o joelho no chão e buscar o Senhor e pedir a misericórdia a Deus. Louvado seja Deus. E aí eu comecei a clamar: meu Senhor, como é que ele vai ficar? Senhor, como é que ele vai ficar? Louvado seja o nome do Senhor. E chegou uma médica, de repente, eu estava sentada ali com ele, e chegou uma médica e virou para mim e falou comigo assim: mãe, eu não sei o que está acontecendo na vida do Luiz André, eu não sei o que está acontecendo. E eu falei assim: o que foi, doutora? E ela virou para mim e falou assim: mãe, é como se o Luiz André ele estivesse sendo gerado dentro do teu ventre novamente. É como se os rins dele estivessem sendo feitos ali novamente. Nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo aqui. Louvado seja Deus. A igreja tem noção do que o Senhor está operando ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor ele começava a dar os 2 rins novos para o meu filho. Assim como a doutora falou: mãe, é como se ele estivesse sendo gerado dentro do teu ventre. Quando uma criança é gerada dentro do nosso ventre, ali o que se faz, o que acontece? Se forma o coração, se formam os pulmões, se formam os rins, e os órgãos todos vão se formando. E assim estava sendo feito na vida dele com 14 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu digo para você, igreja, esse Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus grandioso. É um Deus que, quando estamos passando pela provação, ele não vira as costas para nós. Não. Eu ali afastada, né, da presença do Senhor. Se fosse outra pessoa, estaria me julgando. Mas não, o Senhor ele me recebeu com seus braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, por causa do derrame cerebral, o meu filho também não iria mais falar. Ele não iria mais. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou contando assim mais ou menos, tá? Porque é muita coisa. São muitas coisas. E aí o meu filho ele também não ia mais falar devido ao derrame cerebral que ele teve. Facial. Ele teve os 2, cerebral e facial. Ele não ia mais falar. O meu filho, eu cheguei uma vez dentro ali no hospital, eu vi umas toalhinhas, tipo essa aqui, toalhinha não guardanapo. Eu vi os médicos colocando assim nele aqui. Eu não entendi, eu falava: o que é isso? Irmãos, ele só babava. Por causa do devido derrame que ele teve, ele não tinha força para engolir. Esse nervo que faz a gente engolir, né? Que faz a deglutição, acabou, não existia mais. Então, nada do meu filho entrava, só saía. E ali um dia, eu olhei para o meu esposo, eu falei com o meu esposo, ele estava perto de completar 15 anos, porque ele fez 15 anos dentro do hospital. E eu virei para o meu esposo num desespero tão grande. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, desespero. Da gente ver o filho da gente numa situação e você não poder fazer nada por ele. É só a misericórdia de Deus. E aí o meu filho, eu falei com o meu esposo, eu falei: como que essa criança vai ficar desse jeito? Vamos para a casa do Senhor, chama a tua mãe, para a tua mãe ficar aqui com ele, para a gente poder ir para a casa do Senhor e pedir misericórdia a Deus. E ali, antes de eu sair dali do hospital, eu falei para o Senhor assim: Senhor, dá esse presente para o meu filho de 15 anos, Senhor. Dá para ele, para que ele venha, para que ele possa beber água, para que ele possa se alimentar, Senhor. Porque eu não aguento mais ver meu filho nessa situação. E ali a mãe dele chegou no hospital, a mãe do meu esposo, a minha sogra. Ela chegou ali no hospital e ali nós deixamos ele ali, devia ser mais ou menos quase 6 horas da tarde. E ali nós corremos lá para a sede do Rio. Eu me lembro como se fosse hoje, na frente da sede lá da igreja, estava o irmão Adair Gomes, na época. Foi o irmão Adair Gomes que estava lá. E meu esposo, ele entrou para aquela igreja ali tão desesperado. Ele se jogou lá no chão lá. E o pastor foi até culto de doutrina. E o pastor falou assim: parou o culto de doutrina e perguntou a situação que ele entrou dentro. Perguntou a ele o que estava acontecendo.
E aí ele contou a situação rapidinho para o pastor. E o pastor levantou uma oração, um clamor, igreja. Foi um clamor tão tremendo que eu sentia o céu se rasgando. Louvado seja Deus. E ali o pastor, o Velho Gomes, e ali ele começou a clamar a Deus e a pedir ao Senhor para que o Senhor fizesse ele voltar a se alimentar novamente. Louvado seja Deus. E aí eu senti quando o Senhor ele tinha operado um grande milagre na vida do meu filho. E aí nós sentamos, assistimos o culto. Quando foi no outro dia, nós fomos voltando lá no hospital de novo. Louvado seja Deus. E ali quando eu cheguei, eu me lembro como se fosse hoje. Meu filho sentado numa cadeira de roda. Louvado seja Deus. Já tinha tomado banho, já tinha passado pelo procedimento. Ele não falava, ele falava tudo enrolado. E aí ele me chamou, ele fez assim: mãe, vem cá. E eu cheguei até ele para poder ouvir, porque eu não entendia o que ele estava falando. E aí ele começou a falar comigo: mãe, eu acho que a minha língua soltou. Quando ele falou, eu acho que minha língua soltou, eu falei assim: soltou sim, meu filho, porque a tua voz está diferente. Louvado seja Deus. Ele falava totalmente enrolado, igreja. A língua do meu filho fazia um S, devido ao derrame. Ela fez um S. E aí, para honra e glória do nome do Senhor, ele abriu a boca. Eu virei para ele e falei assim: filho, abre a boca, coloca a tua língua no queixo, porque eu quero ver. A língua dele não chegava aqui, olha, ainda mais no queixo. Irmãos, ele abriu a boca, botou aquela língua toda para fora, até o queixo. Louvado seja Deus. E aí eu agradeci ao meu Deus pelo presente de 15 anos que ele deu ao meu filho, que foi voltar a se alimentar, que foi voltar a falar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu agradeci tanto ao Senhor, porque aquele clamor que foi feito lá na igreja, louvado seja Deus, o Senhor ele atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você que nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o que estão falando com você, não vai ter mais jeito, não importa a situação que você está vivendo, olhe para Jesus, dê um crédito para o Senhor, olhe para o Senhor, não olhe nem para um lado e nem para o outro, não olhe para o que estão falando para você, se vai dar certo, se vai dar errado, não, olhe para Jesus, porque a resposta certa vem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, e ali o nosso processo, como eu havia falado, o nosso processo durou 2 anos dentro de um hospital. Conforme nós íamos buscando o Senhor ia tirando uma sequela. Conforme nós íamos orando, o Senhor ia tirando uma sequela. O processo foi esse. E em momento nenhum, louvado seja Deus, eu pensei em desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Em momento nenhum, eu olhava para a situação do meu filho e eu sabia que pela medicina, eu tinha certeza, porque Deus deu sabedoria para os médicos. E nós sabemos, né, que a sabedoria ela veio do Senhor. E eu sabia aquilo que os médicos estavam falando, estava tudo certo. O que eles estavam falando estava tudo certo. Que meu filho não ia andar, que meu filho não ia falar, que meu filho não ia fazer mais nada. Como eles falaram, meu filho é vegetar. Louvado seja Deus. Mas aí entra a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde diz assim, ó, que todas as coisas para o Senhor são possíveis. Louvado seja Deus. Nada para o Senhor é impossível. E ali eu tinha certeza do Deus que eu estava buscando, o Deus a qual eu estava clamando. E eu sabia que da mesma forma que Ele fez aquilo na vida do meu filho, eu sabia que da mesma forma Ele poderia voltar da vida ao meu filho e trazer o meu filho sem sequela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a medicina não. Para a medicina ele não iria andar. Para a medicina ele não iria falar. Para a medicina ele iria vegetar.
Como médico, ele falou comigo: seu filho nunca mais vai andar. E, irmãos, eu adquiri uma fé tão grande. Eu adquiri uma fé tão grande através da oração. Porque eu não sabia mais orar. Eu não sabia mais buscar o Senhor. Mas devido a esse processo, eu tive que aprender da noite para o dia. Eu tive que aprender a buscar a Deus da noite para o dia. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, o Senhor começou a trabalhar sobre a vida de Luiz André. E ali tiveram mais sequela. Louvado seja Deus. Uma das sequelas mais graves. Uma delas, mais grave que o meu filho teve. Que meu filho não ia urinar mais. Meu filho nunca mais ia urinar. Louvado seja Deus. É por isso que eu digo para você: Deus, ele é Deus. Você pegar um menino de 15 anos, falando para o Senhor: Senhor, meu filho nem viveu. Como que ele vai ficar sujeito a uma sonda? E você vê aquilo devido a um erro médico. Louvado seja Deus. A bexiga do meu filho, ela paralisou. Acabou. E eu e minha esposa me recorremos a vários urologistas. Teve um que falou comigo assim: mãe, eu trato de uretra, eu não trato de bexiga. O problema do teu filho é muito mais grave que uma uretra. A uretra eu podia transplantar, mas a bexiga não tem jeito. É um órgão que quando para, é para sempre. E aí eu falei assim: doutor, meu filho tem 15 anos, doutor. Meu filho nem viveu. Como é que vai ser esse menino? Ele virou para mim e falou assim: simples. Toda vez que ele quiser urinar, ele vai ter que passar uma sonda para ele poder urinar. E eu olhei para o doutor e falei assim: doutor, só tem esse jeito? Ele virou para mim e falou assim: não, tem um outro. E ele vai dar aquele outro que ele falou. E eu falei: qual é esse outro, doutor? Ele olhou para mim e falou assim: só por um milagre. Louvado seja Deus. E eu olhei com toda a força da minha alma. Eu falei: doutor, eu vou ficar com a segunda opção. Eu vou ficar com ela. E ele olhou para mim e falou assim: então se agarre a ela. Porque se não for um milagre, por um milagre, o teu filho está condenado o resto da vida em viver dessa forma. Louvado seja Deus. E aí eu comecei a buscar o Senhor. E aí eu comecei a clamar a Deus e a falar: Senhor, tanta sequela que o Senhor já tirou do meu filho, o que é essa para o Senhor? Para o Senhor voltar a fazer a bexiga dele funcionar. Louvado seja Deus. E aí eu comecei a buscar o Senhor. Eu não me mostrei fraca, não, igreja. Com toda a minha alma, com toda a angústia da minha alma, eu falei: Senhor, Tu és o meu Redentor e o Senhor vive. Louvado seja Deus. E aí eu comecei a clamar, eu e minha esposa a buscar o Senhor. E aí um dia na minha cama, eu estava deitada e eu levei um susto. Eu vi uma irmã da minha igreja, devia ser umas 4 horas da madrugada. O Senhor me mostrou ali em revelação e eu vi aquela irmã do lado da minha cama. E eu abri o meu olho e levei um susto. E eu falei: irmã, o que você está fazendo aqui em casa? E ela falou comigo assim: Sandra, eu vim aqui orar por você. O Senhor mandou eu vir aqui orar por você. E rapidamente eu levantei. Quando eu me levantei, cadê a irmã? Louvado seja Deus. E era uma irmã da minha igreja. E quando foi no outro dia, eu fui no culto lá na igreja. Eu tive com essa irmã. E eu falei com ela: irmã, tu teve lá na minha casa porque eu vi. Louvado seja Deus. O Senhor me mostrou você lá. E o Senhor ainda falava através de você que você tinha
Louvado seja Deus. E aí ela falou comigo: Sandra, é de Deus, porque o Senhor já tinha me revelado que era para eu ir lá fazer uma campanha na tua casa. E ali a igreja, ela começou aquela campanha de 7 dias ali na minha casa. E o propósito era o quê? Que a bexiga do meu filho viesse a funcionar. Por que, igreja? Porque ele passou por um processo. Não pense os irmãos que ele estava sem urinar. Ele não estava, não. Não estava. Foi feito um buraco na barriga do meu filho. Colocaram uma sonda, sangue frio, na barriga do meu filho, né? A famosa cistostomia. Fizeram aquele buraco ali, enfiaram aquela sonda, e meu filho ele andava com uma bolsinha aqui na perna, olha. Em casa, ele usava aquela bolsinha de cadeira. E para a igreja, para não ficar tão feio, né, o rapazinho, né? A gente colocava aquela de perna, colocava a calça comprida e ninguém viu que meu filho estava passando. Só quem sabia era a gente, né? E os outros irmãos que estavam perto. Louvado seja Deus. E ali o meu filho ficou nessa situação 1 ano e meio. Nessa situação. Põe sonda, tira sonda. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem o procedimento. Eu não sei se alguém aqui conhece o procedimento. Conhece, irmão? Não é triste, irmão? Ali, ó. Viu? E quantas das vezes, irmãos, que eu saía de casa com os gritos, porque aquilo entupia, e ele não conseguia urinar, e tinha que ir correndo para o hospital. Chegava ali no hospital, aquilo tinha que ser trocado a sangue frio, porque por muitas das vezes não pegava a anestesia que eles davam, né, aplicadinha assim, mas não pegava, era sangue frio. E eu dizia para o meu filho assim: você está sentindo alguma coisa? Ele só fechava o olho e falava assim: mãe, deixa que eles troquem isso, porque eu quero urinar. Deixa, mãe, deixa. E aí eu começava a chorar. Eu começava a chorar e ver o tormento que meu filho estava vivendo. Louvado seja Deus. Tudo isso por não ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus. E ali, igreja, nós começamos a buscar o Senhor, buscar, irmão, para fazer campanha na minha casa. E ali eu forrei ali a minha cama. Ele nessa época ele dormia comigo na cama. E ali eu forrei a minha cama com plástico. E eu falava todo dia da campanha, minha irmã ia lá. Eu forrava a minha cama com plástico. Eu falava: hoje ele vai urinar, hoje ele vai urinar. E a irmã começava a fazer a campanha na minha casa e nada. Foi dando o primeiro, o segundo, o terceiro, tá igual na mão, mergulho. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e nada. Na mão, né? No sétimo, ele recebeu a vitória dele. No 7º dia, nada aconteceu. E aí o meu filho olhou para mim e falou: mãe, eu não estou urinando, mãe, o que aconteceu? E eu olhei para ele e falei assim: filho, calma, Deus continua sendo Deus. Calma, não foi em vão nada que foi feito aqui, não. O Senhor, ele ouviu tudo que foi feito aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja, aquela irmã foi embora e virou para mim e falou assim: Sandra, confia em Deus porque a vitória é certa. E eu falei: eu confio no meu Deus. Eu sei que o meu Senhor vai me dar a vitória. Louvado seja Deus. E ali eu me mantive forte. Eu me mantive ali forte. Louvado seja o nome do Senhor. E ali passaram-se 2 dias. Quando foi um dia lá na igreja, no culto de mocidade que teve, louvado seja o nome do Senhor, o meu filho olhou para mim com o olhar espantado assim, e eu, logo a minha espinha já gelou. Eu falei assim: meu Deus, está acontecendo alguma coisa com esse menino. E ele olhou para mim e falou assim: eu vi quando ele correu para o banheiro, eu corri atrás. E aí eu bati na porta do banheiro e falei: mãe, a minha bolsinha está sangrando. Mãe, está sangrando. E ali aquele desespero, eu chamei meu esposo e falei: vamos embora, vamos para casa. Vamos para casa porque está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é. E aí o irmão fez uma oração por nós e nós fomos para casa. Chegamos lá em casa, eu tirei aquela sonda, coloquei a outra sonda que ficava presinha na cadeira para ver se aliviava um pouco. E tá o sangue escorrendo. Louvado seja Deus. Quando foi no outro dia, eu liguei para a médica e falei com a médica: doutora, a sonda desse menino é nova. Não era para ele estar assim nesse desespero. Só que ele não estava sentindo dor. Era só o sangramento. Louvado seja Deus. E aí eu peguei e falei com a doutora, e a doutora falou: Sandra, traz ele aqui. E eu levei ele lá. Quando eu cheguei lá, a doutora olhou para ele e falou assim: Luiz André, me fala o que está acontecendo. E aquela sonda começava a incomodar
bexiga de Luiz André voltou a funcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor fez um outro milagre, porque a vida do meu filho é um milagre. Se ele está aqui de pé por um milagre, é porque verdadeiramente o Senhor, Ele existe, Ele é real. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, e ali a doutora, rapidamente, a doutora ali marcou logo a cirurgia para ele, porque devido a ele ter ficado muito tempo com sonda, a uretra dele colou, né? Então a urina ela não passava, não adiantava a bexiga estar funcionando se não tinha um canal da urina, não tinha como. E também não tinha como operar a uretra se a bexiga não funcionava. Olha a situação. Mas ali, desde que a bexiga dele voltou a funcionar, ali a doutora rapidamente marcou a cirurgia com o urologista para a uretra dele ser operada. E ali nós internamos ele, e ali com 15 dias, o problema do meu filho nessa parte foi resolvido. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Fez a cirurgia, né? Tirou um pedaço da uretra, teve que fazer uma emenda na uretra dele. Louvado seja Deus. E aí o Senhor nos deu a vitória. Então eu digo para você nessa noite, esse é o Deus que nós servimos. A uretra, o médico poderia fazer, como ele falou comigo. Se for até para implantar, eu implanto. Agora a bexiga, não tem como, porque é um órgão que não volta mais. Então olha só, o Senhor ele operou o milagre. E o que foi para os médicos fazer, o Senhor deixou na mão dos médicos, né? Louvado seja Deus. Igreja, o processo foi esse. Foram vários processos devido a essas enfermidades todas. Bactéria que meu filho adquiriu, que meu filho estava entre a vida e a morte. Louvado seja Deus. Bactéria hospitalar, que não tinha mais jeito. Klebsiella, não sei se a irmã conhece, é uma das piores que tem. Klebsiella mata. E o médico falou comigo, se for para o pulmão, ele está morto. E ela estava alojada na bexiga do meu filho. Louvado seja Deus. E uma oração ali em casa, o Senhor mostrou para o jovem ali, eles dois orando dentro do quarto. E o Senhor mostrava para esse jovem que tinha um algo escuro subindo da ponta da barriga dele para cima, querendo sufocar ele e matar ele. E ali ele falou para o Luiz André, você crê? E olha que esse menino ele não sabia de nada que meu filho estava passando. Eu digo da situação da bactéria, ele não sabia. E ali ele pegou e falou, Luiz André, você crê que o Senhor ele pode te curar? E ele falou assim, eu creio sim. E aí ele começou a fazer aquela oração, a repreender. E ali, irmãos, o exame de urina que a gente fazia do Luiz André, ele vinha cheio daquelas bactérias. Era muito bactéria mesmo que vinha, era muita coisa. Louvado seja Deus. E aí depois dessa oração que foi feita, louvado seja o nome do Senhor, ali o doutor ele me pediu mais uma bateria de exame de urina. Louvado seja Deus. E aí eu fiz o exame de urina dele. E ali esse menino, colega dele, falou para ele, Luiz André, se você crê o que você tinha, eu não sei o que você tinha, mas a partir de hoje você já está curado. E ali no outro dia nós fomos lá, fizemos o exame de urina dele, e ali o exame de urina do meu filho, que demorava mais ou menos aí uns 15 dias para ficar pronto, ele ficou pronto em 3 dias. E aí o médico virou e falou assim, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? O seu filho não tem mais aquelas bactérias. A urina dele está normal, o sangue está normal, está tudo normal. Então isso foi mais uma que o Senhor operou sobre a vida do meu filho. Amém? E assim o Senhor vem fazendo até hoje. E nesse processo todo, o Senhor, Ele salvou meu esposo. Meu esposo adquiriu uma fé tremenda. Era um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor, um homem que buscava a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E aí uma fé tão grande, que hoje eu entendi aquilo que o Senhor falava comigo lá atrás, que Ele queria salvar a minha família, que era através do processo que Ele iria salvar a minha família. E ali o Senhor preparou a vida do meu esposo, através de tudo que
Fizeram 2 anos que o Senhor levou meu esposo. E aqui eu estou, só tenho ele, não tenho mais filho nenhum, é meu filho único, só tenho ele. Estamos aqui, como o Senhor falou comigo. Não pare, só olhe para frente. Não pare. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, se você tem algo que para você parece impossível resolver, eu não sei se é situação de saúde, se é situação na tua família, área financeira, eu não sei o que é. Mas eu digo para você, que o Deus que trabalhou na vida do meu filho é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e Ele vai ser eternamente. Basta você crer, louvado seja Deus, que você irá receber do Senhor muito mais coisas, muito mais daquilo que você pensa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E igreja, fique com essa palavra. Eu cortei bastante o testemunho dele, tá? Se tiver uma outra oportunidade, ele mesmo virá aqui, irá contar, né? Porque é o que eu falo para ele, ele é o testemunho vivo, né? Ele tem que contar o testemunho dele, ele é o testemunho vivo, né? Mas a oportunidade hoje foi passada para mim, né? Para eu poder estar trazendo, mas eu digo para vocês uma coisa, foi cortado muita coisa, teve um processo muito grande. Quando a gente começa a falar assim, acha que foi da noite para o dia. Não foi não. Não foi não, foi luta. Muito grande mesmo. Tá bom, igreja? E que você venha perseverar. Que você não venha desistir diante da tua aprovação. Diante daquilo que tem vindo sobre a sua vida. Não desista. Ore para o Senhor. Ore para o Senhor e busque o Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem a fazer sobre a vida de cada um nessa noite. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele vem falar melhor em cada coração. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu queria perguntar nessa noite, se tem alguém que ouviu o testemunho, louvado seja Deus, que ouviu aquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho. Eu queria perguntar a você nessa noite, se você gostaria de aceitar Jesus, se você gostaria que o Senhor fizesse na tua vida aquilo que Ele fez na minha vida. Não endureça o teu coração, não endureça o teu coração, porque o Senhor é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o que seria de nós se não estivermos na presença do Senhor? Louvado seja Deus. Não seríamos nada, não seríamos ninguém. Louvado seja Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Vem até a frente em nome de Jesus. É jovem como você, né? Louvado seja Deus. Tem mais alguém que ouviu o testemunho? Que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém? Levante as suas mãos. Mãos, quando eu estava lá na minha casa, eu sou muito tímida, igreja. Eu falo bastante, mas eu sou muito tímida. Eu estou começando a pregar agora, depois que meu esposo faleceu. Então, de um tempo para cá que eu tenho vindo. E o Senhor usou uma irmã na minha igreja essa semana e falou comigo assim. A irmã nem sabia que eu vim aqui. E o Senhor usou a irmã e falou assim comigo: vai lá. Porque lá tem pessoas que precisam ouvir aquilo que eu vou colocar do teu lado. E aí eu estremeci, eu falei assim: ai meu Deus. Eu falei: ai Senhor. E ela falou para mim e falou assim: irmã, vai, porque Deus é contigo. E tem pessoas lá que precisam ouvir aquilo que o Senhor vai colocar nos teus lábios. Então vai. E aí eu falei: Senhor, eis-me aqui. Né? Porque a gente quer nervosa, porque eu falei assim: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Deus. E aqui tem uma alma, tem uma vida que ouviu aquilo que o Senhor falou. Tem mais alguém nessa noite? Não deixe para amanhã não, igreja. Não deixe para amanhã não. Não faça como eu fiz não. Não faz não, porque dói muito. É muito dolorido, igreja. É muito dolorido. Tem mais alguém? Levante suas mãos bem aqui na frente, para a gente poder orar por você. Não tem? É só essa vida aqui mesmo? Amém. Louvado seja Deus. Qual o seu nome?
Irmãos, aqui está a Samara, olha. Vamos fazer oração pela Samara, né? Eu não sei fazer o apelo, tá? Vocês vão me ensinando, tá bom? Igreja, vamos levantar as mãos para cá e vamos fazer uma oração por ela. Senhor Deus e Pai, meu Deus, diante da tua presença eu estou, Senhor, entregando aqui, meu Deus, a Samara nas tuas mãos. Meu Deus querido, desobeia, meu Pai, escreveu o nome da tua filha no livro da vida. Meu Deus querido, desobeia, trabalhar, Senhor, sobre a vida da Samara. Meu Pai, porque eu sei, Senhor, que a palavra ela entrou no coração. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que grandes coisas o Senhor irá fazer sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus, meu Pai, será com teu sangue. Amém e amém. Deus abençoe, tá, Samara? E a partir de hoje é a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, tá, igreja? Louvado seja Deus. Irmãos, eu gostaria de estar passando aqui 2 revelações somente que o Senhor me deu, tá? Eu não falo mais nada daquilo que o Senhor não me manda. É só aquilo que o Senhor me manda, tá? 2 revelações o Senhor me deu. Tem uma pessoa aqui dentro que entrou aqui dentro nessa noite muito angustiada. Louvado seja Deus. Eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher. Uma pessoa muito angustiada. E por muitas das vezes você fica querendo retroceder. Por muitas das vezes Satanás ele vem colocando no teu coração aquela amargura, aquela vontade até de muitas das vezes atentar sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Se você levantar tuas mãos nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai jogar por terra. Louvado seja Deus. Se você levantar tuas mãos, é uma tristeza muito grande que você sente no teu coração. É algo muito grande que você sente no teu coração. Quer a vitória? Recebe da parte do Senhor, amém? Louvado seja Deus. As palmas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma outra pessoa aqui também, que você foi ao médico. E o médico ele falou algo para você e você ficou um pouquinho preocupado. Manda Deus dizer para você que é para você confiar. Confiar e crer que a vitória é tua e que já foi jogado por terra em nome de Jesus. Cadê a pessoa revelada? Louvado seja Deus. A irmã lá, levanta a tua mão, irmã, em nome de Jesus. Recebe da parte do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Igreja, eu gostaria de agradecer, tá bom? Aos irmãos que tiveram paciência comigo, tá? Louvado seja Deus. Agradecer ao pastor Amarildo. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a irmã Adriele. Irmã Lívia. Irmã Lívia, Adriele. Sempre vejo a Adriele lá no Rio, né? Eu gostaria de agradecer a todos, tá bom, irmão? E numa outra oportunidade, o Senhor nos conceder, estaremos aqui, tá? E eu vou passar aqui para o meu filho, para ele poder estar dando uma palavra, tá bom? Vamos receber o servo do Senhor com palmas bem. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja capaz de fazer. É motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui, né? Nessa noite, conhecendo mais uma família, né? Estamos conhecendo mais irmãos em Cristo, né? Porque nós somos uma família, né, irmãos? Naquele grande dia estaremos todos unidos, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Prazer, amém, estar atendendo o convite do nosso pastor Amarildo também, da nossa irmã Lívia, da nossa irmã Adriele, aleluia, para estar aqui nessa noite. E nessa noite, irmãos, eu queria fazer um momento de oração, amém, ainda de pé, igreja. Vamos orar, amém, vamos clamar ao Senhor e aleluia. Glória a Deus. Pegue nas suas mãos, amém, a sua oferta, aleluia. O pastor já pediu oferta, né? Amém, irmãos. Então vamos fazer, amém, um momento de oração. O Senhor tocou no meu coração, aleluia. E você vai orar em prol da sua família,
em prol da sua casa, em prol do seu lar, para que o Senhor ele venha entrar com um grande livramento. Amém? Coloque as mãos no teu coração nesta hora, comece a glorificar. Dá glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Maravilhoso Deus eterno Pai. Diante de Ti, Senhor, aqui estamos, meu Pai, nessa noite, Senhor, para Te agradecer, para engrandecer ao Teu nome, que é santo, é poderoso, é benigno, Pai, bendito. Aleluia, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Te agradecemos porque o Senhor é poderoso. Pai querido, nesta hora de oração, meu Pai, vai entrando, Senhor, com grande livramento, ó Pai, nesse lar, nesta casa, Pai querido, ó Pai amado, porque nós viemos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, e nós cremos que sairemos daqui, ó Pai, daqui alimentados, abençoados, Pai. Meu Deus, vai de encontro a cada lar, a cada família, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa habitar. Meu Deus querido, que onde houver demônios, ó Pai, que onde houver possessão maligna, meu Pai querido, que venha ser repreendido, meu Pai. Meu Deus, o Senhor me fala, meu Pai querido, que aqui tem lares, meu Pai querido, aqui tem pessoas, meu Pai querido, que já não tem mais paz dentro da sua casa, meu Pai. Mas o Senhor é Deus, ó Pai, que leva paz para este lar. Meu Pai querido, entra lá, Senhor, entra lá, meu Pai. Meu Deus querido, repreendeu, ó Pai, o demônio, repreendeu, ó Pai querido, toda tristeza, meu Pai, e toda angústia, meu Pai, seja jogado por terra agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Deus que repreende, ó Pai, toda seta, toda fúria, meu Pai, de Satanás, meu Pai, ó Deus amado, ó Deus querido, toma, meu Pai, nessa noite, ó Pai, toma, meu Deus querido, a Tua casa, a Tua igreja, meu Pai, meu Deus querido, ó Deus amado, o Senhor é poderoso para habitar onde o homem não habita, meu Pai, o Senhor é poderoso, ó Pai, para entrar, meu Pai, onde o homem não pode alcançar, meu Pai, meu Deus querido, entra nesse lar agora, meu Pai, entra nessa casa agora, meu Pai querido, ó Pai amado. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.